O católico pode ter um catecismo? Olha só que pergunta interessante que chegou aqui para nós. Olha, não só pode, como deve. O Catecismo da Igreja Católica é um livro que deve ser do conhecimento e do estudo pessoal de todo católico, porque ele reúne aqui todos os ensinamentos mais importantes da Igreja, tanto no que se refere às verdades de fé, quanto à questão moral, à questão da vida cristã, da oração cristã, dos dogmas, dos sacramentos, dos mandamentos que norteiam a nossa vida. Então, todo o catecismo, ele concentra os principais ensinamentos da fé. E o catecismo, ele faz muitas citações à Bíblia. O catecismo, ele é como se fosse uma explicação da Bíblia. Em todos os parágrafos tem a fundamentação bíblica para aquele ensinamento. E ele também retoma os principais documentos da Igreja. Então é uma grande iniciativa. Esse catecismo é elaborado após o Concílio Vaticano II, ele faz uma atualização, ele toca em assuntos que anteriormente a ele ainda não eram pauta na sociedade. Então é um livro que deve ser de conhecimento e de estudo a todos os católicos. Existem alguns compêndios, algumas versões que trazem ali uma forma mais condensada do ensinamento, condensam ali em forma de perguntas e respostas, mas o próprio livro em si, o próprio catecismo, deve ser de uso do católico, para conhecer o que a igreja ensina, o que a igreja pensa, e quando for dar explicações, não tecer seus próprios posicionamentos, mas tecer as informações, os ensinamentos da igreja. Então é muito importante, quando nós formos tratar de algum tema, nós que falamos em nome da igreja, usarmos os documentos da igreja, para não emitirmos opiniões, mas sim o que a igreja nos ensina. O que foi o episódio bíblico da Torre de Babel? Olha, essa pergunta que chegou aqui para nós é muito interessante. O relato da Torre de Babel se encontra lá no capítulo 11 do livro do Gênesis, basicamente aqui nos versículos de 1 a 9. E ele vem trazer um relato ali das pessoas que falavam uma língua só, e elas quiseram construir uma torre para chegar até o céu, para ocupar o lugar de Deus. E quando Deus vê aquele acontecimento ali, ele coloca uma confusão das línguas, de modo que cada um começa a falar línguas diferentes, ninguém se entende, e esse projeto aí ele desaba. A torre de fato não é construída. Olha, esse relato ele nos traz muitos ensinamentos. Primeiro e mais importante dele: o ser humano não pode querer ocupar o lugar de Deus. Foi o pecado de Adão e Eva. Quando a serpente tenta e diz: olha, comam desse fruto porque vocês serão como deuses, eles caem nesse pecado. Então assim também o povo, e eles têm uma punição para isso. Diferente do que acontece lá no relato de Pentecostes, no livro dos Atos dos Apóstolos, em que o povo, sob inspiração, ação do Espírito Santo, falam línguas diferentes e todo mundo consegue se compreender. Ou seja, não há confusão, porque não há o interesse em ser como Deus, e sim servir a Deus. Inclusive a palavra Babel, a Bíblia de Jerusalém até nos traz essa observação, ela significa confusão. Então esse relato ele vem também, muitas pessoas afirmam, estudiosos, que ele tenta explicar a origem da diversidade de línguas, e ele traz também um ensinamento cristão muito importante para nós, sobretudo nos dias de hoje. Como a Bíblia está dividida? Olha, eu estou aqui com a minha Bíblia pessoal de estudos, a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia muito voltada para o estudo teológico, e, na verdade, toda a Bíblia católica ela vem com uma divisão dos livros por categorias. Então, por exemplo, a primeira parte, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, ou Torá. Em seguida, nós temos os livros históricos. Logo também nós temos os livros sapienciais, que são aquelas poesias, salmos, provérbios, eclesiástico, cântico dos cânticos, aquela parte mais literária propriamente da Bíblia. Em seguida, finalizando o Antigo Testamento, nós temos os livros proféticos, que são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa divisão se dá por conta do tamanho. Os profetas maiores, ali Isaías, Jeremias, são aqueles livros mais extensos, e os profetas menores são aqueles livros mais curtos. No Novo Testamento nós temos a divisão dos Evangelhos e os Atos dos Apóstolos,
Em seguida nós temos as cartas paulinas, que compõem ali todas as cartas escritas ou atribuídas a São Paulo. Depois nós temos as cartas católicas, que são aquelas que não são endereçadas a uma comunidade específica, mas a todo o povo de Deus. E ali nós temos a carta de São Tiago, as cartas de Pedro, a carta de Judas, as cartas de João, a carta aos Hebreus. E finalizando nós temos o livro do Apocalipse, que acaba tendo uma categoria separada, porque o livro do Apocalipse ele é um gênero literário diferente dos demais gêneros do Novo Testamento. Então é assim que a Bíblia Sagrada está dividida. Pergunta que chega aqui para nós: o apóstolo Paulo era machista? De início eu já digo a você que não. A pessoa que afirma que Paulo era machista, ela não tem o mínimo de conhecimento bíblico, o mínimo de conhecimento sobre o Novo Testamento. Geralmente quem utiliza essa afirmação de que Paulo era machista se baseia no texto que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, porque Paulo diz o seguinte: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos, como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Ora, essa afirmação aqui, esse fato de submissão aqui, sujeição, é no sentido de respeito, fidelidade e serviço. Então não é no sentido de aceitar tudo, toda a imposição autoritária do marido. Não é essa a mensagem que o texto quer passar, nem Paulo pensava assim. Então, a palavra submissão aqui é nesse sentido de respeito, de fidelidade, mas não de aceitar tudo, acatar tudo, inclusive abusos. Não é nesse sentido. E interessante que Paulo dá essa orientação para as mulheres, mas muita gente que afirma que Paulo tinha posicionamentos machistas não olha para a afirmação e para a recomendação que Paulo dá aos homens. Então ele segue no versículo 25 do capítulo 5 de Efésios: e vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Lá na frente ele diz: assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Então há uma recomendação ainda muito mais intensa. Cristo dá a vida pela igreja. Então os maridos também devem dar a vida pelas esposas. Então mostra aqui que não há uma afirmação machista. Se Paulo fosse machista, ele teria ficado só lá na recomendação às mulheres. E ele faz uma recomendação ainda muito mais intensa aos homens. Então desfaça quem argumentar isso para você, mostre que não é assim. E você pode inclusive comprovar com o próprio texto bíblico de Efésios capítulo 5, versículo 25 a 28. A oração da Ave Maria está na Bíblia? Olha, essa pergunta que chegou aqui para nós, ela é muito interessante. A oração em si, esquematizada, ela não se encontra na Bíblia. É diferente do Pai Nosso, que ele se encontra ali com a fórmula muito próxima da que nós católicos rezamos. No entanto, toda a oração da Ave Maria tem fundamento bíblico. Então, se eu pegar aqui o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, eles fundamentam tranquilamente a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É a saudação que o arcanjo Gabriel faz a Maria quando aparece para anunciar que ela será a mãe do Salvador. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. É a declaração que Isabel faz, cheia do Espírito Santo, quando Maria visita. Então Isabel faz essa afirmação para Maria. A segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, a Virgem Maria é mãe de Deus, é mãe de Jesus. Jesus Cristo é Deus, então a maternidade divina. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Lá nas bodas de Caná, Nossa Senhora, nossa mãezinha, roga a Jesus porque falta o vinho. Ela intercede em favor das necessidades daquele casal. Então, toda a oração está fundamentada na Bíblia, apesar de você não encontrar a oração em si, mas você encontra todo o fundamento bíblico
e não tem problema nenhum o católico rezar esta oração, porque você está rendendo uma ação de graças, rendendo uma louvação à Nossa Senhora, um ato de agradecimento, e você também está colocando em prática o que está na palavra.